Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa videoaula eu vou continuar a criação do cadastro de clientes com envio de e-mail usando os recursos do VBA Excel. Na aula anterior eu apresentei um resumo básico dos conceitos fundamentais que todos devem ter para acompanhar essa série de videoaulas. E nesta aula eu vou efetivamente iniciar a construção do nosso cadastro de clientes. Então eu vou abrir aqui agora o Excel, que vai ser a nossa ferramenta de trabalho. Tá aqui o nosso Excel aberto. Tá? Lembrando que se você não assistiu à aula anterior, eu recomendo que você faça isso para você ver como o que você tem que fazer, né, para ter a guia do desenvolvedor ativa, porque nessa guia que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar com macros, né, usando o editor do Visual Basic. Tá? Vamos inserir controles no formulário, né, e aqui no editor do Visual Basic nós vamos inserir formulários, módulos, né, e fazer algumas operações básicas. Tá? Então aqui eu posso fechar e voltar para o Excel. Então aqui está o Excel, é uma planilha, né? E o nosso objetivo aqui é criar um cadastro de clientes. Fazendo isso usando os recursos do VBA para automatizar. O que quer dizer com automatizar? Então eu vou copiar uns dados aqui iniciais da minha planilha. Tá? Então eu tenho aqui os dados do meu possível cadastro. Eu só vou formatar aqui as células com um tamanho mais adequado para exibir os dados. Então, olha, aqui eu tenho um cadastro básico com algumas informações que eu quero automatizar. Pronto. Então, ó, eu vou apenas para tornar a visualização mais clara, eu vou aqui na guia de início, né? Sair da guia do desenvolvedor, e eu vou apenas aplicar uma formatação bem básica aqui, ó. Então, negrito, e aqui para destacar o cabeçalho da planilha, e aqui eu vou aplicar uma cor mais... Pronto. Tá aqui, ó. Então, aqui eu tenho um cadastro de clientes. Tá? Se você não usar o VBE, você pode trabalhar com a planilha diretamente no Excel. Então, para inserir dados, você teria que ir aqui na planilha, né, e digitar cada um dos dados, né, como eu estou fazendo aqui agora. O nosso objetivo é justamente automatizar essa tarefa. Então, ao invés de eu digitar aqui, eu vou criar um formulário usando o VBA, né? E vou, como eu fiz aqui, inserir essas informações via formulário. Certo? Então, para isso, como eu falei, nós temos que ativar a guia do desenvolvedor e habilitar a execução de macro. Bom, então eu abri o Excel. Eu já digitei aqui alguns dados da minha planilha, apenas para ilustrar, e agora eu tenho que salvar a planilha, tá? Então eu vou clicar aqui, vou salvar como, tá? Eu vou trabalhar aqui com pasta de trabalho habilitada para macro, tá? E eu vou salvar aqui como cadastro clientes VBA. Note a extensão XLSM, né? Vou clicar em salvar na pasta documentos. Pronto. Então eu já tenho, olha, você vê aqui o nome da minha planilha. E agora eu vou iniciar com os recursos do VBA. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui
na guia do desenvolvedor e clicar no editor do Visual Basic. Você pode clicar aqui nesse ícone ou pressionar Alt F11. Eu vou clicar no ícone, né? Ó, ele me abriu o editor VBA. Aqui eu tenho várias opções, olha, tá? Importar, exportar, posso editar, exibir e inserir. Ó. Inserir eu tenho useform, módulo, né? Um módulo onde fica o código das macros, tá? Formatações, depurações, executar a macro, interromper, nós vamos usar aqui. Aqui quando você quiser incluir uma referência, tem suplementos, enfim, várias opções. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é incluir um formulário, né? Aí eu já expliquei na aula anterior o que significam cada um desses itens aqui, que aparece para mim aqui na janela do editor. Então vamos lá, inserir, use form. Tá? É um formulário do usuário. Quando eu clico aqui, ó, ele me abre uma janelinha da caixa de ferramentas e que eu vou colocar ela aqui e um formulário, tá? Note que aqui eu posso mudar o nome desse formulário. Ó. Eu tenho imediatamente abaixo da caixa do projeto, eu tenho a caixa de propriedades dos objetos que eu seleciono aqui no editor. Então aqui eu tenho o useform1, que é o objeto useform, do tipo useform1 do tipo useform, e aqui está o nome dele. Eu vou chamar ele de FRM cadastro. Estou alterando o nome dele, tá? Então, ele continua sendo do tipo useform, tá? E agora eu vou salvar, me referir a ele com o nome de FRM, que é uma abreviatura de formulário de cadastro. Então, o que eu quero fazer aqui agora? Eu vou fazer o seguinte, o objetivo é definir nesse formulário esse layout, tá? Para isso eu vou usar a caixa de ferramentas, eu vou incluir aqui as labels, os text box e os buttons, que são objetos que a caixa de ferramentas me oferece, tá? Então eu vou voltar. Então, como é que eu faço aqui? Olha, aqui eu tenho na janela de propriedades, várias propriedades desse objeto, que é o meu userform, que eu chamei de FRM cadastro. Por exemplo, a cor de fundo, eu vou mudar a cor de fundo. Vamos colocar uma cor parecida com aquela que eu mostrei ali. Pronto, tá? Posso alterar o estilo, a caption dele, ó. Cadastro de clientes. Certo? Que é o título que aparece no objeto. E agora, nessa aula, eu vou perder um pouquinho de tempo. Então, o layout que eu quero montar é esse aqui, ó. Então eu vou definir código, nome, endereço, cidade, estado, CEP, telefone e e-mail. Que, se você voltar aqui para a planilha, são aqui os dados da minha planilha. Certo? Vamos voltar para o editor. E agora, então, eu vou definir. Ó, aqui eu tenho rótulo, que são as labels, a caixa de texto e o botão de comando. Eu vou trabalhar com esses três objetos. Tá? Então, eu vou incluir aqui, ó, mostrar para você como é que eu defino. Então, ó, quando eu arrasto um componente da caixa de ferramentas para o formulário, eu ativo a janela de propriedades e aqui eu posso alterar o nome e a propriedade caption, que é o texto que aparece no caso aqui na label, no rótulo. Então aqui vai ser o código, né? Da mesma forma, aí eu vou colocar um text box, uma caixa de texto, tá vendo? Eu alinho aqui, aumento o tamanho dela, o código vai ser pequeno. E aqui eu vou definir. Nas labels, eu não vou alterar o nome, porque a label ela é apenas uma etiqueta, apenas uma informação. Eu não vou usar isso no meu código. Agora, o text box eu vou usar no código. Tá? Então, é recomendável que você altere o nome, né, para um nome adequado. Geralmente, eu costumo colocar um prefixo
que me indique qual é o tipo de objeto, por exemplo, TXT eu sei que é uma caixa de texto. E o outro nome referente à propriedade que ele se refere. No meu caso aqui seria TXT código. Tá? E aí, eu vou fazer isso para cada um das propriedades que eu tenho, dos campos que eu tenho na minha planilha. Nome, endereço, cidade, vou repetir isso, tá? Então, vou voltar aqui. Então, o button, tá? Eu vou criar vou copiar esse button aqui, enviar e-mail, ou o novo, né? Vamos colocar o button novo aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, o button também, da mesma forma, eu venho aqui, arrasto, né? Então, aqui, ó, eu tenho um nome dele. O nome, como esse button ele vai ser usado no código, geralmente eu atribuo a ele um nome ele é command button, né? Então, eu coloco CMD, de command. Então, eu sei que esse é um objeto do tipo command button. E o outro nome é referente ao nome a atividade que ele vai fazer, novo, incluir um novo cliente, tá? Então eu alterei o nome e a caption também, ó, eu vou alterar, vou colocar aqui, ó, novo, tá? Aí eu posso copiar e colar, ó, eu posso selecionar, dar um Ctrl C ou arrastar com o mouse e assim, olha, eu ganho tempo para montar a minha interface, tá vendo? Então aqui eu tenho, só vou ter que alterar as propriedades caption aqui e name caption aqui. Então eu tenho o nome, o endereço, a cidade, o estado, o CEP. Então o próximo vai ser o telefone e depois o e-mail. Certo? A mesma coisa. O botão aqui, ó, eu tenho o novo, o alterar, o excluir, o OK e o cancelar. São 1, 2, 3, 4, 5. Então, voltando para a nossa planilha. Então, novo, alterar, opa. Vamos voltar para o formulário. Alterar. Aqui, o outro seria excluir. O outro seria... Deixa eu ver qual é o outro. OK. E o outro seria cancelar, tá? Então aqui eu vou alterar o nome, a propriedade caption, né? Então aqui vai ser nome, vou alterar primeiro das captions, nome, depois eu vou colocar endereço, depois eu vou colocar cidade, depois vai ser estado, depois vai ser CEP, a seguir telefone e a seguir e-mail, por último e-mail. Agora aqui nos text box eu vou aumentar um pouco o tamanho, né, porque o nome é um pouco maior. Vou chamar de txt nome. Então aqui só vou alterar a propriedade name. O endereço também eu vou aumentar o tamanho dele, que é um pouquinho maior. Txt endereço, tá? Depois a cidade, vou colocar aqui txt cidade, txt estado, txt CEP, txt telefone, txt e-mail.
Mesmas coisas no button, né? Vou alterar o nome aqui do comando button, eu vou chamar cmd alterar, e na caption dele seria alterar. O outro, vou alterar o name cmd excluir e a caption excluir. O outro, cmd ok e a caption ok. E o outro, cmd cancelar e a caption cancelar. Pronto, o nosso layout já está tomando forma. Agora eu vou incluir mais um botão para enviar e-mail e 4 botões para permitir a navegação no formulário. Tá? Então eu vou colocar um botão aqui, um pouquinho maior, né? Vou colocar aqui assim, ó. Eu vou chamar ele de cmd enviar e-mail e a caption enviar e-mail. Agora eu vou criar 4 botões aqui. E nesses botões aqui, ó, eu vou alterar um pouco o tamanho deles. Então, 1, 2, deixa eu alinhá-los aqui. 1, 2, 3, né? 4. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou alterar aqui o nome desse botão, né? Vou chamar esse aqui cmd primeiro, que ele vai para o primeiro registro. E vou usar, aqui ó, estou usando um símbolo de 2 sinais de menor, indicando que ele está indo para o primeiro registro. Para fazer isso, basta vir aqui na propriedade caption, né? E eu vou colocar assim, ó. Aqui é primeiro, aqui é cmd anterior. Então o anterior é um só, ele volta a 1. Aqui é cmd próximo, com o símbolo de maior. E finalmente, o último botão de comando, cmd último, que vai para o último registro, que tem o caption com 2 sinais de maior. Pronto. Vou ajustar o tamanho aqui. Tá? E está aqui o meu formulário. Tá? Ele não está exatamente igual. Está aqui, mas isso é uma questão de ajuste. Tá? O importante é que eu já tenho todos os objetos com os seus respectivos nomes, tá? Definidos, e eu tenho um formulário. Tá? Eu vou salvar o cadastro de clientes. Tá? E dessa forma, eu já tenho aqui a minha interface. Falta, é claro, eu definir o código, né, que vai dar vida a essa interface. E, para fazer isso, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou usar, além do código VBA, eu vou usar macros. Né? Então, vamos voltar aqui para a nossa planilha. E eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou aqui na guia do desenvolvedor. Eu vou inserir um botão para mim poder abrir aquele formulário. Então, ó, eu vou clicar aqui em inserir. Selecionei aqui o botão e vou colocar aqui embaixo. Posso colocar em qualquer lugar. Vou colocar aqui, ó. Quando eu desenho aqui um botão, ó, ele me abre uma caixa de atribuir macro. Eu vou chamar aqui, ó, essa macro de abrir formulário. E vou clicar no botão novo. Tá? Ó, ele criou um módulo, tá? E criou um evento chamado abrir formulário que vai ser acionado quando eu clicar naquele botão. Qual é o nome do meu formulário? Eu vou chamar, ele chama frm cadastro. E eu vou dar um botão, quando eu
coloco um ponto aqui, ele me abre as propriedades desse objeto. Ele tem uma propriedade aqui, ó, que chama show, que eu quero exibir. É usada para exibir o formulário. Então tá aqui, ó. Eu vou salvar. Então eu já tenho um button com um evento, uma macro atribuída, que vai exibir o formulário. Agora eu vou voltar então aqui para o meu Excel. Agora eu vou mudar o nome aqui do button, né? O texto aqui aparece no botão. Eu seleciono o botão e passo o mouse em cima e eu vou digitar aqui, ó, aderir cadastro. Certo? Com isso, na minha planilha, quando eu clicar aqui, ó, tá vendo? Quando eu passo o mouse, o ícone se altera, indicando que aqui tem uma macro atribuída. Quando eu clico aqui, olha o que ele vai fazer. Ele me abriu o formulário, tá vendo? E já colocou o foco no código. Então, na próxima aula, nós vamos definir o código associado a cada um desses botões, que vai ser os respectivos eventos, né? Então, nós vamos definir o código VBA para incluir, para alterar, para excluir, né? Para confirmar, salvar as alterações ou então cancelar. E aqui para mim navegar, como se eu estivesse navegando na planilha, indo linha por linha, né? Então, nesta videoaula, nós definimos a interface e atribuímos, eu vou fechar aqui, tá? E definimos um botão na nossa planilha e atribuímos uma macro a ela. Então, se eu vir aqui no editor Visual Basic, olha, eu tenho já a pasta de trabalho, eu tenho a minha planilha, né? Tá, deixa eu voltar aqui para a minha planilha que eu esqueci. Vou renomear aqui, ó. Vou renomear essa planilha, né? Para eu vou clicar nela aqui, ó. Deixa eu dar Vou clicar nela aqui 2 vezes e vou chamar aqui de clientes. Tá? Importante para mim poder distinguir ela, né, com o nome mais inteligível. Então eu já tenho a minha planilha clientes. Deixa eu salvar aqui a minha planilha cadastro de clientes VBA. Eu já tenho a minha planilha com um botão, tá? Aqui eu já tenho, vou para o editor VBA, né? Já tenho o meu formulário, que eu criei usando a caixa de ferramentas, tá? No editor VBA. Já tenho um módulo que já defini uma macro que vai abrir o formulário. Na próxima aula, eu vou continuar definindo o código do formulário aqui no editor VBA. Ok? Então, até a próxima aula.